Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Seitas e Heresias, que é do curso de liderança. Esta é a nossa última aula, ou seja, a 8ª aula. Estamos a terminar a apresentação dessa matéria. É claro, poderíamos falar muito mais, mas nessa última aula eu queria começar com um assunto que é primordial na análise de seitas e heresias, assim como, claro, religiões e o fenômeno religioso como algo psicológico. Eu, inclusive, nessa aula, vou terminar e vocês vão ver na tela listas que eu vou dar para vocês sobre o aspecto do caminho das seitas, que são as análises que têm sido feitas hoje dentro dos apologistas da igreja. São vários apologistas com os livros. Quando você vai buscar livros sobre seitas e heresias, como eu disse, é muito comum a análise de conduta, não só a análise de doutrina, né? Porque a análise de doutrina hoje, como tem muita divergência de doutrinas, então uma das análises que apoia a ideia do que é uma seita perigosa não é só a heresia bíblica, mas é também a conduta errada, a conduta que vai contra o padrão natural. E o padrão natural, teoricamente, ele é bíblico, né? Porque o natural é o que Deus fez. Então, aquilo que é saudável, teoricamente, é o que é bíblico, ou o que a Bíblia respalda, porque é saudável. Deus não fez o homem para ser doente. Na verdade, nem fez a gente nem para morrer, né? Fez a gente para viver eternamente. Então, até o final dessa aula, que é a última aula, nós vamos fazer aqui uma análise. Se der tempo, eu vou ainda comentar, senão a lista vai estar aí na tela para você fazer a análise. Inclusive, vou citar livro que você pode buscar na internet para essa análise antropológica. A análise antropológica entra nos aspectos sociais, ou seja, da sociologia, e nos aspectos do psique humano, ou seja, da psicologia, tá? Então, essa é a abordagem. Mas nós estamos aí terminando essa disciplina. Eu queria dizer assim para vocês, que eu sei que muitas vezes, muito do que eu estou falando, é muito teórico, né? Mas é importante que você tenha essa proposta para a construção de um pensamento, né? Um pensamento criterioso, um pensamento em que você classifica e estuda seitas, heresias, mas com critérios, não com discriminação, não, como eu disse, com raiva, com ódio, com vingança, com inveja. Não é essa a proposta. A proposta sempre tem que ser a proposta principal, que é aquela, inclusive, que eu vou colocar agora para você, ok? Porque nós queremos colocar uma base cristã para a sua análise. E a grande pergunta é: qual é a base? O que você acha? O que você diria seria a base? Se você não sabe, para o vídeo agora. Pergunta para o seu colega, liga, lê na Bíblia, ora e pensa qual é a base para você poder fazer uma crítica ou um julgamento. Porque no final, como nós falamos lá no início, lembra que a gente falou que a gente vai ter que julgar, e não tem jeito, você vai ter que julgar, né? Claro, você vai julgar usando os padrões bíblicos, você vai julgar com o apoio do conselho dos seus líderes, dos irmãos em Cristo, né? Dos livros que você tem, mas tem uma base. Você já sabe qual é? A base é o amor. Sem amor, tudo que nós fazemos não é nada. A Bíblia fala sobre, lá em 1 Coríntios capítulo 13, sobre o amor. Nós não vamos ler, você deve conhecer, senão você leia, mas nós sabemos que quando nós fazemos algo sem amor,
o que vai acontecer vai ser o quê? Vai ser algo que não é de Deus, porque Deus é amor. Então, sua análise sobre seitas, heresias, sempre tem que ter como base em você o amor. Nós consideramos o amor como um aspecto fundamental que deve criar os relacionamentos com Deus ou com o próximo. E aí nós estamos falando do próximo. E o próximo pode ser o quê? Quem está entrando no caminho da seita, ou quem já está uma seita perigosa. É o próximo. Uma religião errada. Pode ser o próximo. E o que você vai fazer? Você vai simplesmente se afastar, ficar longe dele e deixar ele ir para o inferno? Você vai fazer alguma coisa? Quer dizer, quais as estratégias de evangelização da igreja para alcançar os mormons? Qual a estratégia da igreja para alcançar os chineses aqui em Angola, que muitas vezes seguem o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, o confucionismo, ou até são ateus por causa da influência do comunismo na China? O que nós vamos fazer? Nós vamos deixar as pessoas que estão no engano serem enganadas para o resto da vida? Ah, mas eles são traidores. Traidores de quê? De quem? A maioria nem sabe o que eles fizeram, ou por que eles estão lá. Eles só precisam de ajuda, são pessoas. Sabe, que a misericórdia de Deus entre no seu coração, que você não tenha com aqueles olhos de raiva, de ódio, de quem está numa seita, ou quem está com uma heresia, um ódio. Por quê? Ele está enganado, ele precisa de ajuda. Tem que haver amor, tem que haver misericórdia. Deus teve misericórdia de você, por que você não vai ter misericórdia de um que está em engano? Ou você acha que você é mais do que o outro? Deus é amor. E a Bíblia fala, porque Deus amou ao mundo, Deus amou ao mundo com tudo que ele tem, e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, para que todos que creem podem ser salvos, não pereça, mas tenha vida eterna. A base da análise teológica é o amor, e foi o ponto fundamental do Evangelho. E toda dogmática, ou todas as nossas doutrinas, deveriam ter como base não ferir o princípio fundamental do Evangelho, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Uma dogmática que exclui o amor como a base do Evangelho pode levar a um legalismo intolerante e, inclusive, com certeza, herético. A base da análise teológica, o amor, foi o ponto fundamental do Evangelho. Toda dogmática teria como base não ferir o amor. Uma doutrina ou dogmática que afaste do princípio básico, que é Deus é amor, e se relaciona com amor, Deus se relaciona com amor com o homem, e ordena que o homem se relacione com ele, Deus, e com o próximo, com amor, pode ser considerado uma doutrina herética, porque Deus é amor, e nós temos que agir com amor, nós temos que sentir com amor, nós temos que ter ideias, planos, propósitos, estratégias com amor, mesmo que a base do pensamento sobre o amor seja em cima da ideia da soberania de Deus. Aí a gente daria uma discussão aí calvinista, arminiana, não é o nosso aspecto aqui, mas mesmo que você considere esses aspectos doutrinários, calvinistas, não é aqui o aspecto de discutir isso, talvez você nem saiba o que é isso, mas mesmo que você tenha um pensamento de soberania, no final, você sabe que Deus soberanamente ama a todos, e dá oportunidade a todos, independente do que você creia, e que Deus é bom para todos, porque Deus dá o sol para o justo e para o injusto, do mesmo jeito. Todo mundo acorda de manhã e tem ar,
que Deus dá para todo mundo, a não ser que seja o momento da pessoa sair, que terminou a vida dela. Mas Deus dá a vida para todos, porque Deus é amor. A defesa da fé, que é o que nós chamamos dentro da teologia cristã apologética, deve ser feita sempre com amor e dentro, é claro, dos princípios da Bíblia, que é a verdade. Não podemos voltar aos erros do passado da igreja com a ideia da Inquisição e do Holocausto. Você sabe o que é isso? A igreja no passado, alguns achavam que a igreja tinha a verdade absoluta, e quem não cria na igreja eram os heréticos, eram as seitas. Daí que criou esse aspecto, eu já falei isso com vocês, aquele aspecto negativo de seita e de heresia. Mas criaram a Inquisição. Foram o quê? 1000 anos em que a igreja matava os heréticos. Será que você tem um pensamento assim? Tem uma pessoa herética ou uma seita e você olha e fala, tem que morrer mesmo, tem que matar. Será que você tem esse pensamento assim, louco? Porque isso não é cristianismo, não. Eu não quero matar ninguém, nem mesmo um satanista. Eu quero que o satanista seja salvo. Eu quero que o satanista se arrependa do seu pecado, o feiticeiro que está dentro da igreja, eu quero que ele seja salvo. Eu quero que ele seja liberto. É lógico, eu tenho que ter as minhas ações de evangelização e até de cuidado quando pessoas como satanistas, por exemplo, estão dentro da igreja, mas eu não tenho que odiar ele, eu tenho que amá-lo. Eu tenho que amar, é o que a Bíblia ensina. Ou será que nós vamos voltar a esse erro do passado da Inquisição de matar as bruxas, colocar elas nas estacas e botar fogo nas bruxas? E você sabe que muitas das mulheres que morreram na história humana da Idade Média, muitas das mulheres que morreram nunca foram bruxas, nunca. É porque o marido não queria mais aquela mulher e dava um jeito de falar que ela era bruxa. Aí ele falava que era bruxa e eles queimavam ela. Aí ele arranjava outra. E tem gente que faz uns negócios desses, né? De outra forma. Ou o Holocausto. Sabia que o Holocausto dos nazistas na Alemanha nasceu dentro da igreja luterana? Lutero, nosso querido Lutero, ele saiu daquele problema todo da igreja católica e tentaram matar ele, não conseguiram, e ele, graças a Deus, levantou a reforma protestante e ele começou a falar para os judeus, é um caso só, tá? Mas ele começou a falar para os judeus, e ele via que os judeus não convertiam. Aí ele voltou àquela ideia católica ridícula de que judeu é um povo amaldiçoado, que até criou a teologia da substituição. E aí então ele começou a criar dentro da igreja luterana pensamentos dizendo que os judeus... É a mesma coisa que os católicos fizeram, tanto é que os católicos mataram milhares de judeus e colocaram a comunidade judaica longe da igreja. Infelizmente, os luteranos também trouxeram essa ideia. Mais tarde, chegou ao ponto no nazismo, que eles eram alemães, vocês devem saber, e aí eles chegaram a trazer a ideia, né? Hitler trouxe a ideia de exterminar todos os judeus, porque era um povo maldito, até a igreja dizia. É ridículo, mas esse é um pensamento. Graças a Deus nós somos livres disso, né? A igreja hoje, principalmente os pentecostais, estão mais unidos, né, com amor aos judeus, e muitos judeus têm se convertido, muitos, né? Acho que nunca houve conversão tão grande de judeus como hoje. Inclusive hoje em Israel, muitas igrejas, né, de judeus que permanecem dentro da cultura deles e tudo, mas que creem em Jesus Cristo, né? Então que a gente acabe dentro da igreja, e eu gostaria muito de pedir a você, que você considere isso, acabe dentro, até da sua igreja, a caça às bruxas, né? Precisamos de caçar bruxas, nós temos que orar, ser cheio do Espírito Santo. Se nós tivermos santidade, estivermos junto com o Senhor, se no nosso meio tiver bruxa, feiticeiro, ou feitiçaria, ou maldição, Deus vai mostrar, o Espírito Santo mostra, e aí nós vamos agir, mas vamos agir com amor, vamos agir não para destruir pessoas,
vamos agir para destruir erros, para destruir o engano, não para destruir quem está enganado, porque quem está enganado tem que ser livre, tem que ser salvo, tem que ser amado, e não tem que ser destruído. Os corruptos dessa nação, eles têm que ir para a cadeia, têm que ir para a cadeia, porque eles estão fazendo coisa errada. Os bandidos têm que ir para a cadeia, têm que ir para a cadeia, porque eles estão fazendo coisa errada. Mas lá na cadeia, nós vamos lá, porque nós temos que visitar os presídios, e amar os presidiários, os que fizeram coisa errada, nós vamos lá, e nós vamos amar eles, vamos abraçar, e nós vamos pregar o evangelho a eles. Lá na minha nação, a igreja que eu participo lá no Brasil, ela tem um trabalho com presidiários, e eu lembro de um grande presídio, né? Na verdade, um presídio gigante, né? Em que tem lá uma igreja, nossa, lá dentro, só de presidiário, e até o pastor é um presidiário que foi lavado pelo sangue de Jesus e transformou em pastor, e está batizando gente lá dentro, porque nós vamos alcançar o perdido, nós vamos ir atrás daquele que está errado, e muitos deles estão dentro da igreja. Quantos se dizem cristãos e nunca são cristãos? Quantos estão dentro da igreja e continuam a mentir, continuam a pagar gasosa? Quantos? Quantos estão prostituindo dentro da igreja? Quantos têm mais de uma mulher dentro da igreja? O que eu vou fazer? Expulsar eles? Eu não vou entrar na doutrina da disciplina. Pode ter exclusão, pode ter disciplina, não estou falando disso. Estou falando sobre odiar. Estou falando sobre agir sem amor, porque a correção também é amor, né? A disciplina, por exemplo, a criança com a vara, de acordo com a Bíblia, é amor. Então corrigir é amor, mas corrigir com amor, não para destruir, não para matar, não para discriminar, não para impedir a pessoa de ser salva. Então considere, nessa primeira parte dessa aula, esse aspecto que eu queria deixar firme para você, que é a base da construção de todos os seus critérios, inclusive do seu discurso, seja ele apologético ou não, para alcançar as pessoas, a base sempre seja o amor. E nessa construção, eu queria que você relembrasse de todos esses conceitos que eu apresentei para você, como por exemplo o conceito tríplice de seita, né? Que seita pode ser seita no conceito histórico cristão, que é seita herética, no sentido de seita que está com erros doutrinários bíblicos, né? A seita no conceito popular, que é esse que eu tenho chamado a atenção, que é seita no sentido de grupo perigoso, e seita no conceito científico, o conceito científico que é seita como uma divisão de uma religião que muitos dos discursos que você vai ver, vai considerar dessa maneira. Então eu deixo essas propostas, que são no aspecto popular e sociológico também, né? São conceitos que provêm da ciência da religião, que você tem que ter em mente quando você falar com as pessoas, principalmente as pessoas do mundo. Quem sabe você pode ser chamado, por exemplo, para falar numa televisão, e aí você vai começar a falar como se você estivesse falando para a igreja. Não, você está na televisão falando para o mundo. Então você tem que considerar os conceitos que o mundo vai entender. Você vai falar assim, não, porque isso é uma seita. O mundo vai ouvir o quê? É um grupo perigoso. Ele não vai pensar a doutrina errada, porque eles nem acham, nem sabem o que é seita. Nem o governo. Você vai falar, vai ser chamado para poder falar para um grupo do governo que te chamou como teólogo ou como pastor para dar um apoio. E aí você vai entrar numa discussão teológica com ele. Você não vai conseguir nada. Você tem que se contextualizar para ajudar e para alcançar o seu objetivo. Então esse é o nosso propósito de estar trazendo todos esses conceitos para você, ok? Mas vamos seguir em frente, né? Então vamos seguir em frente, como eu falei, e vamos ver os conceitos rapidamente, né? O conceito histórico cristão de seita. Seita é um grupo. Então esse é o conceito, tá? Você vai ver aí na sua tela o conceito escrito.
Seita é um grupo que segue uma crença que produz o afastamento e até o rompimento do padrão bíblico de relacionamento com Deus e com o próximo. Então, esse é um conceito que foi feito por mim para ajudar você, né? Mas que é uma ideia de conceito histórico, né? Que a gente chama de seita herética, né? É um grupo que segue uma crença, que é uma doutrina, que produz o afastamento e até o rompimento do padrão bíblico, né? Que é o padrão de Deus, que inclui aí, o caso, o relacionamento com Deus e com o próximo. Esse conceito religioso poderia ser mais amplo, é claro, para todas as religiões, né? Criando até um termo de seita religiosa, mas não vai ser o nosso aspecto aqui, né? Mas eu queria deixar também aí com você essa proposta, você vai ver na sua tela, escrito aí: seita religiosa é um grupo religioso que diverge da religião matriz, promovida pelo fundador ou por grupos maiores da religião. Essa já é uma proposta para a religião, né? Apenas de conceitos, né? Então tem esses 3 conceitos que nós já falamos, e agora nós podemos lembrar o conceito de religião, que nós falamos lá no início, lembra? Quando nós começamos a primeira aula a falar sobre conceitos, na verdade as 2 primeiras aulas, né? Que seria aula dupla no caso do sistema presencial, mas veja aí, está na sua tela, esse conceito está no meu livro, aquele livro que eu te falei, né? Quiula, está na página 20, e diz o seguinte, veja aí o conceito: religião são as crenças e práticas originadas do fenômeno religioso, que são transmitidas por meio de dogmas, símbolos rituais, e são organizadas socialmente, formando grupos e estruturas religiosas. Esse é um conceito feito por mim, está no meu livro, mas eu deixo com você como um conceito de religião. E é bom considerar, é claro, o fenômeno religioso, e eu também vou deixar com você um conceito que eu fiz também, está no meu livro, também na página 20, né? E você vai ver aí na sua tela o conceito. Está aí. Vamos ler. O fenômeno religioso é a manifestação psicológica e social, ou seja, individual e coletiva, do desejo natural do homem por conhecer a Deus e pelo que esse relacionamento produz. Então, o fenômeno religioso, na minha concepção e de muitos teoristas como eu, é que o fenômeno religioso é uma manifestação, é claro que é uma manifestação psicológica, ou seja, do psique humano, e sociológico e social, no sentido de homem como grupo, né? Desse desejo que Deus colocou no homem. O homem tem um desejo natural por Deus, não é algo que é imposto, não. É algo que nós nascemos. Nós nascemos com desejo de conhecer a Deus. Mesmo que você tire o homem da sociedade, é isso que vai acontecer para o homem. Porque Deus que colocou esse desejo, essa atração por Deus, né? De conhecer a Deus. E também de ter um relacionamento com Deus. É por isso que quando o homem não encontra Deus, ele entra num ambiente que a Bíblia chama de idolatria. Porque ele vai ter que ter um outro Deus. Já que ele não tem um Deus verdadeiro, ele precisa de um Deus. Então ele vai criar um outro Deus. Seja um Deus da natureza, seja o Deus Estado, seja o Deus família, ou filho, ou mãe, ou ele mesmo. Mas ele vai ter que criar um Deus. Porque nós somos criados para adorar a Deus. É assim que nós somos. Se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir nos sentir completos. Nós somos criados para ter relacionamento com Deus. Agora, mais um conceito que eu queria deixar com você é o conceito de seita, né? Como um grupo perigoso. Mas antes de terminar, eu queria falar, porque nós vamos também falar daquele que eu falei com vocês, né? Daqueles vários padrões de comportamento sociológico e psicológico, que eu vou deixar, e vai aparecer na sua tela, né? Mas não sei se vai dar para comentar tudo, mas eu queria, antes de terminar, falar sobre o perigo. O perigo é um fator que pode incluir a interferência, inclusive legal e justa do Estado, né? Porque, claro, se tem algum grupo que está tendo uma conduta perigosa, se é criminosa, principalmente, né? O Estado vai
ficar de olho. E talvez vá ter até aqui intervir, como vários casos, que são até casos de estudos. Mas qual que é o perigo que pode interferir na liberdade humana? Né? Crimes e ações contra os direitos humanos dos membros desse grupo social que virou um grupo perigoso. Né? Você vai ver, por exemplo, grupos perigosos, como, por exemplo, tirar a liberdade humana e criar escravidão. Nós temos grupos religiosos que nós temos escravos, pessoas que não recebem pelo que elas fazem, elas são voluntárias e elas vivem para o líder. Elas fazem tudo, não é mais para Deus. Não. Quando você faz para Deus é diferente. Mas tem pessoas que começam a fazer tudo para o líder, né? E começam então a ser literalmente escravos. Eles não têm mais vida própria. Isso é perigoso. E se o governo perceber isso, ele pode agir. Quando ele percebe, às vezes, até escravidão. Tem até casos, né? Foi o caso das crianças feiticeiras, eu não sei se você se lembra, né? De pastores que queriam ajudar, mas entraram num ambiente perigoso, né? Porque começaram a fazer prisão domiciliar com crianças, que eles achavam que era feiticeiro. Aí eles entraram num ambiente que não era o deles, estavam num ambiente já de crime. E a polícia podia entrar e podia prender, porque aquelas crianças eram crianças. Ah, mas é feiticeira. Mas o poder de Deus é suficiente para quebrar qualquer feitiçaria. Bom, mas isso aí é o aspecto dogmático, onde eu não vou entrar. Agora eu vou deixar com você mais um conceito de seita científico que eu fiz e vai aparecer na sua tela aí, tá aí. Seita é um grupo perigoso que promove a destruição conjunta ou separada da vida, da família, da sociedade, da religião sadia, por meio de uma conduta perigosa e de crenças perigosas. Então fica aí um conceito científico no final da aula, né, para você. Agora, você vai ver também agora na sua tela, nós estamos terminando a nossa aula, né, e terminando também essa disciplina, temos só mais alguns minutos. Eu vou seguir agora a sequência de algumas propostas de conduta. Lembra que eu falei? Você tem que analisar dogmaticamente o manual de doutrina, se está de acordo com a Bíblia, mas você tem que também considerar a conduta, né? E sobre a conduta antropológica, que seria aspectos sociológicos e psicológicos, que eu vou falar com você. E você está vendo aí na sua tela, eu vou ler aí, a estrutura psicológica de uma seita. O Império das Seitas 2, porque tem o Império das Seitas 1, do Dr. Martin, no capítulo 3, a página 25 a 33, ele trata dessa questão antropológica. Quando fala questão antropológica, é a conduta do homem. E você vai ver, então, aí as características. Você já deve estar vendo aí algumas características, eu vou ler, né, provavelmente eu vou ter só o tempo mesmo de ler para você. O raciocínio coletivo e submisso, o antagonismo com os cristãos, né, ou seja, o pensamento contrário, desagrado e superioridade, né, quando um grupo acha que só eles estão certos e todo o resto está errado. O dogmatismo institucional intolerante, né, que são doutrinas intolerantes, e o isolacionismo. São 4 pontos apresentados pelo Dr. Martin que caracterizam, do ponto de vista dele, do livro dele sobre seitas e heresias, o que é um grupo perigoso, ou seja, o que é uma seita, dentro desse aspecto, né? Agora, nós temos também uma proposta da Revista Defesa da Fé, que tem outras características que nós podemos ver aí, 8 características. Você vai ver na sua tela aí as 8 características, eu vou ler para você, está aí. Voluntariedade, trabalho voluntário, exclusivismo, submissão absoluta, méritos, atos de associação, autoidentificação, o nós, status de elite, somos os melhores, expulsão, que é a única forma de saída, porque ninguém pode sair de um grupo perfeito, na opinião desses grupos. Consciência coletiva, formação de um povo, e legitimação, que é a autoridade sagrada da liderança dos fundadores. Então cria várias realidades que legitimam essa autoridade sagrada
desses líderes, né? Então, essas são características que a Revista da Fé apresenta. E aí você pode ver como são aspectos antropológicos, né? Que hoje em dia, a maioria dos livros de estudo de seitas e heresias vão apresentar no estudo desses grupos. Por fim, eu quero trazer o meu processo, né? Que eu coloquei no meu material, né? Que é algumas ferramentas, e você vai poder ler essas ferramentas que estão apresentadas, são 12, tá? E aí nós vamos terminar essa aula. Eu vou ler para vocês, porque nós temos pouco, não temos tanto tempo, né? Mas são o processo de condicionamento psicológico. Você deve estar a ver aí já na sua tela, os 4 primeiros, está aí, controle de todo meio de ensino. É um perigo quando a igreja controla todo o ensino, escola, livro, esporte, filme, músicas, né? Tudo é só da igreja. Pode ser? Pode, mas é perigoso, porque normalmente, historicamente falando, quem fez isso virou um grupo perigoso e virou até seita herética. Segundo ponto, reformulação de conceitos. É o sentido dos novos as palavras e conceitos. Então, normalmente aquele grupo, ele cria conceitos que são deles. Por exemplo, tem um grupo que eu estudei, inclusive faz parte da minha tese de mestrado, na área da teologia sistemática, inclusive está disponível na internet, quem quiser ver, é um estudo sobre fundamentalismo norte-americano, baseado num grupo que é considerado uma das 5 seitas mais perigosas dos Estados Unidos, chamados os Wolfers. É uma ideia dos lobos, mas não é o aspecto aí. Mas nessa análise que eu vejo, eu fiz a análise daquele grupo e eu vi assim, vou dar um exemplo só. Eles viram e falam assim, essa pessoa é satanista. Mas quando eles falam satanista, eles não querem dizer o satanismo que nós falamos. Eles querem dizer que é um seguidor de Satanás. Mas isso poderia ser até um crente que está fazendo coisas de Satanás. Então, é interessante como um grupo perigoso começa a criar conceitos que são entendidos só internamente. Quando eles falam para os de fora entendem de outra maneira. Mas internamente, quando falam, eles entendem. Que eles criam a sua própria maneira de falar. O isolacionismo proibitivo, que é impedir contatos com o mundo ou a igreja. Isso é perigoso, né? Quando você começa a impedir. Não, só pode nós. Não tenha contato com ninguém mais. E se nós não tivermos contato com o mundo, como é que nós vamos ser luz do mundo? Como é que nós vamos evangelizar? Autoridade delegada, ditatorial e controladora, né? Que são líderes realmente carismáticos, mas que começam a ter uma autoridade completamente controladora. O 5º ponto, você está vendo na lista aí, a ligação intensa no grupo social, né? Que é conquista, prisão e dependência. Ou seja, a pessoa é totalmente presa àquele grupo ali. O afastamento salvador, que é a ideia de ficar afastado de tudo para purificar. A separação transitória ou sacrificial, que é necessidade de separação do mundo. Igreja, família, amigo, por um período limitado ou por necessidade de sacrifício para a salvação, né? Então, é aquela ideia assim, eu tenho que ficar separado. Eu preciso, para eu ser santificado. Mas como? Você não vai ser luz do mundo e sal da terra? 8º ponto, o padrão moral condicionado é uma moralidade interna, que recria os padrões de mentira, violência, ódio, amor, ou o que é o certo e errado. Essa é uma das coisas mais perigosas que vejo nesses grupos. A moralidade está agora condicionada ao que o líder ou a liderança considera errado. Então, a mentira pode deixar de ser mentira. Por exemplo, você não mentiu, você apenas não contou a verdade, né? Ou você falou parte da verdade, a outra pessoa entendeu do jeito que você queria entender, que é uma mentira. Mas aí a liderança começa a dizer que aquele padrão moral é aceito. Por exemplo, nós temos casos assim, né? Quando, por exemplo, líderes, nós temos casos no Brasil que aconteceu isso, um absurdo, né? Em que o líder aceita a poligamia ou o adultério. Não, Deus me revelou que aquela mulher tem que estar comigo. Mas ela não é sua esposa,
você já tem esposa. Não, mas Deus no monte me revelou, e agora, então, todos que me seguirem, agora todas as mulheres da igreja devem estar comigo. E isso acontece. A pessoa sai da sanidade natural, entra num ambiente místico e começa a entrar em heresias absurdas, às vezes até começa a ensinar, e o padrão moral dele começa a ser o que ele considera certo, e não o que a Bíblia diz. E aí nós temos aí mais uma proposta aí de mais 4, né? Está aí na sua tela. A tortura, que pode ser psicológica e até física, né? E que impõe desconforto, sofrimento, né? Para impor o que ele quer. Aí a pessoa começa a ser torturada de várias formas, tá? O medo, que é a maior de todos os ambientes dos grupos perigosos, né? Quando se usa o medo para liderar. Infelizmente, muitos pastores, líderes usam medo para liderar, e sendo que ele tinha que usar o amor e não o medo, né? Mas a formação do medo, o medo coletivo até, criando elementos de destruição. Por exemplo, se você não fizer isso, você vai para o inferno, ou você vai ficar doente, ou você vai morrer, né? Ou você vai perder todos os seus bens e todo mundo que você ama. Isso é ameaça, né? Isso é profético, você está profetizando. Não, quando você profetiza, você diz o que Deus falou. Se você agir, Deus está falando sobre isso. Você não está ameaçando, você está avisando o que Deus está avisando. Mas tem pessoas que usam como ameaça. Eu sei que a linha parece pequena, mas é muito grande. Quem vive sabe quando está sendo ameaçado ou quando está sendo avisado. É só você ver uma mãe. Tem mães que ameaçam, tem mães que avisam, tem pais que ameaçam, tem pais que avisam. O 11º ponto é a aceitação do castigo. Esse é um dos pontos mais interessantes desses grupos, porque a pessoa chega ao ponto de aceitar ser castigada, e que é certo ser castigada, e até castigada de verdade, às vezes até fisicamente. E por último é a vergonha, que é a formação do sentimento de vergonha, que traz a necessidade do castigo, inclusive a tortura e a dificuldade de sair do grupo, porque teme os grupos de fora e teme a perda. Bom, essas são as propostas do aspecto antropológico. Eu trouxe 3 listas para você, né? De um livro, Dr. Martin, muito conhecido, de uma revista apologética, né? E também uma proposta minha com 12 aspectos, todos eles baseados na minha tese de mestrado, que está disponível na internet, para quem quiser ler. É um material um pouco mais amplo, mas é uma tese. Tese, na verdade, não, uma dissertação, né? Porque mestrado não tem tese, nem dissertação. A minha tese é o meu livro de Islamismo em Angola. Então, eu estou a terminar essa disciplina, a disciplina de seitas e heresias. Aqui é o professor Marco Faleiro. Eu espero que essa disciplina tenha colaborado com a construção da sua mentalidade acerca desse assunto. E eu espero que você, claro, procure o seu pastor, sua pastora, o seu líder, né, tendo dúvidas. E se você quiser aprofundar em alguma área, aprofunde, mas aprofunde com apoio, né, com pessoas junto com você, porque entrar em ambiente de heresia, de mentiras, de religiões falsas, de seitas perigosas, tem que ter acompanhamento, para você não ser enganado. Eu estudei muito sobre isso, mas sempre com oração, buscando a vontade de Deus para ajudar pessoas. Deus te abençoe então, e como eu tenho o costume de dizer, seja feliz, mas faça alguém feliz. Muito obrigado, terminamos assim a disciplina Seitas e Heresias do curso de liderança.